Hello guys, tudo bem com vocês? Ready Teacher, numa nova aula que hoje vamos falar sobre describing people and places, descrevendo pessoas e lugares. Vamos lá? Então pessoal, how would you describe yourself? Como você descreveria a si mesmo? If that seems like a difficult question to answer, it's okay. Se isso parece uma pergunta difícil para você responder, tudo bem, fica tranquilo. Describing yourself is really just telling people what you are like. Descrever você mesmo é nada mais do que dizer para as pessoas como você é, como é a sua aparência. You can tell someone what you look like. Você pode dizer para uma pessoa como você é. You can say what your personality is like. Você pode dizer como é a sua personalidade. You might even say where you are from or where you work. Você pode dizer para a pessoa de onde você vem, ou onde você trabalha, onde você estuda. There are many different ways to describing a person. Existem muitas maneiras diferentes de você descrever uma pessoa. What are the different ways to describe people? Qual é os modos diferentes de descrever uma pessoa? Well, let's say you want to describe a friend, a family, a member or a boss. You will probably use a few kinds of informations. Vamos dizer que você queira descrever um amigo, alguém da tua família, ou teu chefe, um professor. Você provavelmente vai usar algum tipo de informação. Por exemplo, appearance, it was some looks like on the outside. Appearance é aparência. Então, é a aparência como essa pessoa é fisicamente. Mannerisms are the ways that someone acts or behaves. Manners é os maneirismos, né? É as manias de cada pessoa, né? Como ela age, como ela se comporta. Character traits are the little things that make someone who they are. In the other words, they make up someone's personality. Character traits são os traços de caráter da pessoa, né? Que você consegue descrever e que compõem a personalidade de alguém. Emotions are what someone feels at a certain time. Emoções, né? São como a pessoa reage em determinados momentos. Como é que é a emoção dela, tá legal? Então vamos aprender alguns adjetivos que ajudam a descrever uma pessoa. Pessoal, são 3 os adjetivos que descrevem pessoas, de 3 maneiras, tá bom? Describe someone's appearance, que eu falei lá atrás, descrevendo a aparência de alguém. Por exemplo, beautiful. My younger sister is very beautiful. A minha irmã mais nova é muito bonita. Handsome, que aqui é o caso do professor. He is the most handsome man I've ever met. Este é o homem mais bonito que eu já conheci. Cute. That's a cute little baby. Ele é um bebê muito fofo. Thin. She was looking pale and thin. Ela estava pálida e magra. Tall. She is tall and thin. Ela é alta e magra. Chubby. She was 11 years old and pretty, in a chubby sort of way. Ela tinha 11 anos de idade e ela era bonita de uma maneira fofinha. Muscular. He was tall, lean and muscular. Ele é alto, magro e musculoso. Attractive. The actress is an attractive woman. A atriz é uma mulher atraente. Vamos para o segundo. Então vamos descrever agora a característica, o caráter, né? A personalidade de alguém. Polite. Please be polite to our guests. Por favor, seja educado com nossos hóspedes.
Friendly. Everyone was very friendly towards me. Todos foram muito amigáveis comigo. Honest. He was a hard-working, honest man. Ele era um homem trabalhador honesto, né? Um homem que eu acho que isso todos devem ser, né? Talvez o principal das virtudes, a honestidade, né, gente? Generous. She is always very generous to the kids. Ele sempre é muito generosa. Ela é sempre generosa com as crianças. Rude. She was very rude about my driving. Ela foi muito grosseira com a minha forma de direção, né, de dirigir. Lazy. He is the laziest boy in the class. Ele é o garoto mais preguiçoso da classe. Gente, por favor, sem nomes, tá? Aqui é só um exemplo. Angry. I was very angry with myself for making such a stupid mistake. I was very angry with myself for making such a stupid mistake. Eu fiquei muito zangado comigo mesmo por cometer erros tão estúpidos. Bobos. Terceiro, describe some feelings and emotion. Descrevendo os sentimentos e as emoções de alguém. O que a gente usa para fazer isso? Por exemplo, terrified. She looked at him with wide, terrified eyes. Ele olhou para ela com os olhos arregalados e aterrorizados. Exhausted. You look absolutely exhausted. Você parece absolutamente cansado, exausto, né? Scared. People are scared to use the buses late at night. As pessoas têm medo de usar os ônibus tarde da noite. Nervous. She was so nervous about her exam that she couldn't sleep. Ela estava tão nervosa que ela tinha que fazer prova no dia seguinte, né, sobre as provas do dia seguinte, que ela não conseguiu nem dormir. Embarrassed. She was embarrassed about her height. Ela estava envergonhada com a sua altura. Então aqui, people, eu estou dando para vocês 3 modelinhos de para você descrever as pessoas, tá? Então, ó, age, face, nose, mouth, eyes. A do meio, descrevendo a personalidade, a característica, né? A personalidade das pessoas. Good-tempered, happy, optimistic, outgoing, polite, patient. E a última, feelings and emotions. In love, proud, lazy, crying, confused. Tá, gente? Isso vai ajudar bastante você na hora de fazer um exercício. Tá bom? Então agora vamos falar sobre descrevendo lugares. When you are describing a place, you must first think about the following questions. Então, quando você vai descrever um lugar, você deve primeiro pensar sobre as seguintes questões. Primeira coisa, shows the point that are relevant to your description. Perdão. Você tem que primeiro escolher os pontos relevantes para a sua descrição. Where is the place? Onde é o lugar? What does it look like? Como ele se parece? What is special or interesting about it? O que há de especial ou interessante nele? What can you do there? O que você pode fazer lá? What's your opinion of the place? Qual a sua opinião sobre o lugar? Do you recommend that people visit? Você recomenda que as pessoas visitem? Lembre-se, para descrever seu quarto, por exemplo, você pode usar o verbo I have got. Perdão, I have got. I have got significa eu tenho. E as preposições de lugar, in, on, at, behind, between, etc. E os adjetivos, bonito, grande, pequeno, feio, tá lá naquela tabelinha lá que você pode usar. Tá bom, gente? Eu vou dar mais alguns adjetivos para descrever lugares. Eu vou dar para você o adjetivo e o seu oposto, tá bom? Que fica mais fácil de você entender, assim nem precisa procurar o dicionário. Se tiver precisando, vai lá no dicionário, vai lá, procura o significado da palavra, tá? Mas vê como vai ser bem facinho. Por exemplo, o primeiro, beautiful. Qual é o oposto de beautiful? Ugly. Não precisa nem traduzir.
Large, small. Relaxing, stressful. Bright, dark. Modern, traditional. Spacious, cramped. Clean, dirt. Neat, messy. Terrific, terrible. Empty, crowded. Então, você sabe o que é empty, você já sabe que o oposto é crowded. New, old. Unusual, ordinary. Interesting é boring. Quiet, noise. Well known, unknown. E aqui eu tenho uns exercícios para você fazer. A mudança foi rápida do vídeo, mas se você precisar, volta lá, tá? Aqui tá What are they like? Physical descriptions. Então você tem aqui 18 exercícios para você marcar para mim como a pessoa é. Por exemplo, my daughter has got a grey mustache or bear. Você vai olhar ali na fotografia e vai dizer para mim o que ele tem, tá? Olha o de baixo. You are to play basketball. Tall or short? Você vai dizer para mim e marcar. Bem facinho o exercício, tá bom, gente? E eu tenho um segundo exercício para você, que é o Sit Place 1. Então, você é a mesma coisa. Choose the correct answer. Você vai procurar para mim qual que é a resposta mais correta. A resposta correta, na realidade, né? Por exemplo, esse aqui, olha aqui, ó. Hotel. Você está vendo a figura? É um hotel, um banco ou um castle? Você vai dizer para mim, tá bom? O que significa isto? E assim sucessivamente. Tá bom, gente? Faz o exercício e conta para mim lá no WhatsApp quantas você acertou. O que você achou, se achou difícil, se não achou. Dá um positivo para mim lá se você gostou do vídeo, se você não gostou do vídeo. Peço também que se você tem alguma sugestão que você queira dar, por favor, dá para mim. A gente está trabalhando junto, gente. Lembra que eu falei lá na minha apresentação que ia ter uma participação muito forte entre professor e aluno? E é isso que a gente está fazendo. Então, se você tem alguma coisa para falar para mim, conta para mim. Tá legal, gente? Cuidem-se. Lembre-se sempre daquelas regrinhas, lavar a mão, não tocar as pessoas, não beijar, manter os ambientes sempre limpos, tá? E se for sair, se precisar sair de casa, use sempre máscara. Tá bom, gente? Muito obrigado, uma boa sorte para vocês e até o nosso próximo vídeo. Um abraço, gente.